Gálatas 4:19. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Imagina uma família de refugiados. Quem acompanhou nos noticiários um dia desse, um monte de refugiado tentando pegar um voo lá, de uns voos americanos que estavam batendo em retirada do Afeganistão. Acho que todo mundo viu, não viu? Aquelas pessoas, eles estão, de alguma maneira, eles estão presos pelo regime, né? Imagina então uma família de refugiados à noite presos, que isso é normal, né? No Oriente Médio, tentando sair de sua terra, tentando dar fuga, esperando o Talibã ali só dar um cochilozinho para ele dar fuga ali daquele local junto com a sua família. E o mais interessante de tudo, ele tentar chegar na fronteira, porque eles respeitam isso, a fronteira, né? Às vezes eles jogam pedra, ensinam as crianças a jogarem pedras no outro lado. Mas imagina essa família com essa grande expectativa no seu coração. Imagine alguém que foi preso injustamente, esperando os advogados que me ajudem. É um alvará de soltura? É, Gabriela? Um preso que foi preso, alguém lá ali que está na cadeia foi preso injustamente. E ele está esperando, porque já aconteceu, né? O cara foi confundido, não era ele. Poucas vezes, mas já aconteceu. Ele fala: cara, estou só esperando aquele alvará de soltura para eu sair daqui. Imagine um leão que foi feito para estar no seu habitat natural, está em uma jaula. De repente ele é recolocado ali para sair da jaula e voltar para o seu habitat natural. Imagine alguém que já experimentou todo tipo de drogas. Conheço gente que já experimentou 9, 10 tipos de drogas. Diz que hoje olha para uma droga e fala: cara, não sinto mais nada, não sinto mais nenhuma vontade de experimentar aquilo. Seja na fuga de uma opressão desses refugiados que estão presos ali, esperando um Talibã dormir para dar fuga, ou seja numa volta ao lugar natural, como é de um leão que está dentro de uma jaula, saindo e voltando para o seu lugar natural, ou seja numa quebra de algo que era um hábito que era sufocante. Todos esses 4 exemplos que eu dei aqui, eles falam de liberdade. E a liberdade, ele gera vida em qualquer pessoa. A liberdade gera vida em alguém que estava preso injustamente e agora recebeu um alvará de soltura. A liberdade, ela gera uma vida em um animal que estava ali enjaulado e agora está livre para estar no seu lugar natural onde Deus o criou. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, queridos, ela é uma carta de liberdade. Vou só pegar aqui um panorâmico bíblico rapidinho para a gente se situar, tá? A Galácia é uma região, ok? Hoje ela é Turquia, naquele tempo era Ásia Menor, e essa carta aos Gálatas não é direcionada para uma igreja, ela é direcionada para 4 igrejas, que era Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Paulo estava fazendo suas viagens missionárias. Aí facilitou para mim, né? Falei: opa, vou falar de um texto que o cara estava fazendo viagem missionária, né? Que é por onde eu queimo. E aí ele consegue ver que esses irmãos precisam ser edificados. Na ida ele tem algum problema de saúde.
E a Bíblia não relata, mas segundo alguns estudiosos, Paulo estava com algum problema na visão. Então, tanto que ele é pegado com as escamas caindo dos seus olhos, né? Talvez faça algum sentido. Não quero me atentar só para isso. Mas ele não perde tempo em estar ali naquele local e passar despercebido por aquela região sem fazer nada, né? Não, vou ficar ocioso aqui, vou ficar parado esperando as coisas acontecerem. Não. Paulo começa a orientar a igreja, a pastorear, porque esse é o forte do apóstolo Paulo, né? E aí ele começa a pastorear aquelas igrejas e ele vê que dentro daquelas igrejas tem muita fé. Ele vê, eu ouvi minha voz bem. Ele vê que também dentro daquelas igrejas haviam muita hipocrisia e ele precisava começar a trabalhar isso. Ele conseguiu diagnosticar que naquela igreja tinha muita liberdade. E ok, isso é ótimo para nós, para todos, para aqueles daquela época, porque eles precisavam mesmo de uma certa liberdade, porque a lei estava batendo a porta fortemente, dizendo, não, tem que ser assim, né? E aí Paulo vem consertando, não, calma aí, vai para a graça, sai da lei. Mas ele entendeu que quando abriu um pouquinho, pastor Adriana, começou a libertinagem. A Bíblia é tão atual que parece-me que nós aqui, igreja, parece-me não, certeza, estamos também nessa região da Ásia Menor. E nós precisaremos ser tratados disso também. Porque ele está nos ajustando para uma vida com Cristo. Ele consegue identificar também que aquelas pessoas andavam debaixo de um jugo da lei. E Paulo está tentando falar para aquele povo, gente, sai dessa. A graça de Jesus nos basta. Amém? Isso é real para nós também. Ele viu nessa igreja uma igreja muito carnal, nessas igrejas. Mas ele via muitas pessoas com muitos dons do Espírito Santo e com os frutos do Espírito Santo. Quem já leu algum livro aqui esse ano completo, inteiro, esse ano? Hoje é só 4, né? Hoje é 4? Alguém já leu? Eu já li um, Gálatas. Eu li Gálatas inteiro, para eu poder entender mais ou menos esse versículo 19. Fui lá na frente, fui atrás, fui lendo, e teve um dia que eu, confesso, eu dei uma vacilada, eu fui para Colossenses, e li Colossenses todinho achando que era Gálatas. Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo mais nada. E aí quando eu cheguei ontem em casa à noite, fui olhar de novo, eu falei, cara, tinha algumas coisas que não tinha aqui, que eu tinha visto. Aí fui ler Colossenses de novo. Falei, Deus, tira um pouquinho Colossenses esses dias, só até amanhã, da minha mente aqui, para eu poder entender e conseguir com muito amor passar para os meus irmãos. Mas, queridos, quando Paulo expressa isso, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, vou trazer em nós. Eu entendo muito amor da parte dele, falando com aqueles que estavam sendo liderados por ele. Talvez era uma linguagem de amor de Paulo, as palavras afirmativas, né? Porque era assim que ele estava tratando as 4 igrejas, meus filhinhos. Uma das atitudes que eu não gosto nos meus filhos, Eduardo, Felipe e Isabela, é quando eles não estão ouvindo as minhas instruções. Uma das coisas que eu não gosto, irmã Hélida, nos meus filhos, é quando eles não seguem a minha orientação. Aquilo mexe muito comigo. Eu falo, cara, eles não estão entendendo nada do que eu estou falando. Será que eu estou falando outra linguagem? Isso é bem forte em quem é pai e quem é mãe. Isso é bem forte.
Maria talvez entende muito bem o que é quando ela fala, já falou muitas vezes com o Gustavo, e o Gustavo não entendeu nada, e ela, cara, esse menino não está entendendo nada, né? E quando a gente é só filho, a gente pensa assim, cara, meu pai, minha mãe está sendo muito Caxias comigo, chato, está pegando só no meu pé. Mas deixa eu falar uma coisa legal para você. Quando você se tornar um pai, uma mãe, você vai ver a responsabilidade disso. Você vai começar a valorizar esses momentos. E eu acho que Deus está tratando muito isso em nós esses dias. Eu não sei se você ouviu pela manhã, quando você acordou, Ele te chamando de meu filhinho, de minha filhinha. É porque Ele tem amor por você. Ele não direcionou essa palavra só para vou falar por falar, não. Porque Ele quer cuidar de você. Ele quer que você insira na sua mente, no seu coração, a vontade de ser filho, a atitude de ser filho. Porque o filho obedece, porque o filho faz, porque o filho ouve a instrução, porque o filho ama a correção, porque o filho, ele retorna para perto do pai, para o colo do pai. E eu queria falar, irmãos, pelo amor de Deus, faz isso não. Não faz isso não. O que, Lucas, que não é para eu fazer? Não desobedece os teus pais espirituais, não. E nem os teus pais biológicos. Não desobedece, não. Honra. Honra. Sabe por quê? É muito ruim ver muitos pais espirituais, até mesmo aqui dessa igreja, acompanhando muitas pessoas, e você tomar atitude sem falar pelo menos com seus pais espirituais. Lucas, espera aí, tá ligando o botão do controle? Não. Ele é meu pai, e eu devo satisfação da minha vida para ele. E Deus também está te dando paz nessa igreja. E eu quero te dizer, antes de trocar de serviço, antes de começar um namoro, antes de tomar uma decisão séria na sua vida, talvez seja simples o que eu estou falando, mas eu só alcanço o profundo se eu começar pelo simples. Procure os seus pais espirituais, o seu pai espiritual, senta com ele e fala: o que é que o senhor pensa sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? O que é que a senhora pode me instruir com relação a isso? Isso é importante, queridos, para nós chegarmos a um patamar de filhinhos. Sabe por que ele está falando que sente dores de parto? É porque dói muito quando você trabalha, quando você estuda, quando você tem uma casa para cuidar, quando você tem filhos para cuidar, quando você se predispõe a ajudar alguém, e alguém tomou uma decisão sem, cara, já tomei a decisão, eu já estou fazendo isso, eu já saí do serviço, eu já estou em outro serviço. Como assim? Você não falou com ninguém? Não. Deus, eu já falei com Deus. Ok. Lá na frente, cara, não deu certo. Ok, você falou com Deus. Amém, né? Às vezes você não falou com Deus. Você entrou na sua emoção, na sua carnalidade, usou sua libertinagem, esqueceu da ação do Espírito Santo na vida do homem, esqueceu da vontade de Deus e quis acessar só aquilo que te convém. Cara, eu vou acessar isso aqui porque isso é legal. Eu vou fazer isso aqui, vou me aproximar da Cida até eu aprender a cantar. Cida, aprendi a cantar. Eu não preciso mais de você agora. Não. Você lembrou lá da caminhada atrás, onde ela te deu algumas dicas? Você lembrou lá atrás na caminhada, onde alguém orou por ti, chorou por você, acordou de noite preocupado com você? Talvez você não esteja dando uma resposta à altura. E era isso que a igreja dá, essa carta direcionada a essas pessoas, vem enfatizar.
é que as pessoas voltem para o lugar de origem. Entenda o que o Pai está dizendo. Não recuse, não ignore a aproximação de alguém que está querendo te ajudar. Eu entendo que muitos líderes dessa casa estão tentando te ajudar, estão tentando te abençoar, estão tentando caminhar contigo. E às vezes você está simplesmente ignorando, falando, não, sozinho eu dou conta, sozinho eu consigo. Deixa eu te falar uma coisa. 1 Coríntios 12, a ênfase de todo aquele texto sobre o amor é: o que eu adianta, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, que eu saiba todos os ministérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada seria. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Sabe, muitas vezes nós estamos querendo acessar a língua dos anjos, mas se nós não tivermos amor, nada seria. Nada disso me adiantaria. Com muito amor, eu quero dizer para vocês que meus filhos, às vezes eles não correspondem aos meus comandos. Mas sabe uma coisa que equilibra, Nádia? É quando eu chego do serviço e eles estão ali: pai, eu estou aguardando o Senhor. Cara, não tem dinheiro que pague isso. Pai, eu amo o Senhor. Equilibra tudo que eu faço com eles, e às vezes que eles não me correspondem. E eu vejo que eles estão buscando a direção do Pai, eles estão buscando uma proximidade com o Pai. E quando eu olho para os meus filhos tentando se aproximar de mim, Gilson, me remete que eu tenho que estar todo dia à porta da minha casa falando: pai, eu estou esperando o Senhor aqui. Eu estou aqui com meu coração aberto para te esperar. Não é sobre coisas talvez de outro mundo, irmãos. É sobre uma coisa tão simples que nós precisamos nos reposicionar para aprender mais sobre Ele. Talvez você não experimentou isso, um abraço de pai. Mas não fica preso nisso, porque Ele continua sendo nosso Pai. E Ele continua esperando por nós uma atitude, um primeiro passo em direção a Ele. Uma mão. Bença, pai. Bom dia, meu pai. Talvez nós precisamos voltar para essas coisas simples, e talvez seria muito dessas dores de parto que Paulo estava sentindo, estava externando naquele momento para aquelas pessoas que estavam ali, até que Cristo fosse gerado neles. Ele continuava sentindo as dores. Talvez ele pensava: cara, eles não estão entendendo nada, mas eu vou continuar sentindo essas dores até eles entenderem a presença do Pai. O filho bastardo, ele não é assim. Ele finge ter um pai, entre aspas, e ele tenta acessar algumas coisas até conseguir. Depois ele descarta. E eu queria chamar a atenção para você nessa manhã, para que você, todos os dias pela manhã, buscasse Deus como seu Pai. Cedo, antes de fazer qualquer coisa, faça isso.
Porque durante o dia nós vamos enfrentar lutas. Isso é para todo mundo. O serviço tem lutas. Em casa nós temos lutas. Todos os lugares nós temos lutas. Agora nós precisamos estar com o nosso coração preparado para receber essas lutas e para entender também como me comportar diante das lutas. Porque quando nós estamos sendo provados, é que seremos aprovados ou reprovados. Basta saber qual é a resposta que você vai dar, né? Porque isso é bem particular e você tem ouvido muito sobre isso esses dias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria sugerir um livro, anota aí, depois você lê, chama Paixão pelas Almas. O nome do autor é Oswald Smith. Paixão pelas Almas. Você compra ele até aí, você até baixa talvez gratuitamente. Talvez você compre ele bem baratinho aí, R$4,90 por aí, em e-book. Você vai começar a aprender a não descartar nenhum tipo de pessoa que passar próximo de você. Pelo contrário, você vai conseguir se aproximar dela, tentar entender o coração dela e trazer outras pessoas para perto dela também para ajudar na caminhada. Avança um pouquinho na tua Bíblia aí, Gálatas 6:2. Diz assim: levai as cargas pesadas uns dos outros. Você pode até não conseguir ser perfeito no seu discipulado acompanhando alguém ou tentando fazer. Mas deixa eu falar uma coisa, uma boa notícia para você. O fardo Jesus já levou. Amém? Amém, irmãos? Quem está comigo aí, amém? Mas as cargas nós precisamos levar uns dos outros. E nesse carregar a carga uns dos outros, isso não pode remeter ao nosso coração para disputas internas. Muito menos para talvez descartar algumas pessoas. Levar as cargas dos outros é tentar entender o coração do outro. Paulo seguiu seu caminho algum tempo depois de passar por aquela igreja. Aí ele foi fazer as viagens missionárias em outros lugares. Mas sabe o que os Gálatas, aquelas pessoas que ali estavam em Derbe, Icônio, Listra e da outra igreja fizeram? Eles descartaram a graça. Eles voltaram de novo para a lei. Porque talvez não inseriram na mente o que deveria ter inserido. Talvez não colocaram aquilo como algo que seria fundamental para a sua caminhada. Algo que seria primordial para continuar caminhando ao lado de Jesus. Nós ouvimos domingo pela manhã a pastora falando sobre plenitude. O pastor Paulo falou muito sobre isso também. Aquele povo deixou que a plenitude de Cristo fosse uma verdade para a vida deles. Por isso que mais na frente um pouquinho, no capítulo 6, você vai ver, no capítulo 5 aí de Gálatas, você vai ver Paulo falando dos frutos do Espírito. Mas ele vai falar do fruto do Espírito, né? Mas você vai ver ele também falando do fruto da carne. Porque eles esqueceram. Eles
ocuparam as suas vidas em organizar em torno das exigências da lei. A lei exigia aquilo: não faça, não coma, não acesse o espírito, você tem libertinagem, use seu corpo, sua carnalidade. Eu acho que era um povo bem carnal, porque quando ele fala dos frutos da carne, ele lista uma lista bem grande de lascívia, de orgia, de adultério. Então era um povo bem carnal, que ora esquecera que alguém passou ali e deixou o escrito, para que eles não esquecessem que obedecer à carne é uma tragédia para qualquer um de nós. Quer ver um homem se afundar numa tragédia? Uma mulher, um ser humano? É quando ele vai para as obras da carne. Por isso que uma das minhas orações é para que meu país não seja mais conhecido como o país do carnaval, que é uma tragédia ver um país parar e carne, drogas e sexo ilícito e tudo fora dos trilhos do Espírito Santo para a vida deles. Uma das minhas orações permanentes, das minhas orações incessantes, eu quero ser constante nisso, é: Senhor, eu não aceito que meu país seja o país do carnaval, nem mesmo o país do futebol, mas seja o país do avivamento, do fogo, do perdão, do amor. País onde nós enviemos pessoas às demais nações. E se você for volta um pouquinho em Gálatas 3, versículo 3. Diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3:3. Vou repetir: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Eles voltaram de novo para as práticas da carne. E eles teimavam em fazer isso. Mas o que eu estou entendendo esses dias, irmãos, comecei falando aqui de dores, né? Estou sentindo dores na minha carne. Acho que Deus está me tratando. Mas eu acho que Deus está tratando muita gente nessa cidade também. Gente que não está nem aqui, não está nem ouvindo essa palavra, que nem entendeu essa palavra. Só que ele precisa ter um norte. Onde que ele vai ter? Estando aqui conosco. Se não está, ainda continua perdido, sem saber o que fazer. E nós estamos começando nosso ano. Hoje é 4. O que nós vamos fazer ao longo do ano? Vamos esquecer isso? Não podemos deixar, irmãos, que a carne tome de conta de nós. Cristo começa em nós como um embrião que precisa se desenvolver. Há muitos cristãos que preferem seguir o exemplo dos Gálatas e não o de Paulo. Temos impedido que Cristo se torne pleno em nós, porque temos desistido de lutar contra a carne, isto é, contra a nossa natureza natural. Há cristãos que acham que devem bater quando apanham. Isso é a carne, né? Não, peraí. O Gilson fez isso comigo, eu vou devolver. Há cristãos que acham que só devem amar quando são amados. Poxa, Nádia não faz nada por mim, por que eu vou fazer algo por ela? E não é isso que ele quer dizer para nós. Há cristãos que receberam Cristo
mas nunca se importaram em permitir que ele formasse o seu corpo. Há cristãos para quem Cristo é um feto morto no seu interior. Isso é até pesado de compartilhar e de entender. Mas se você não deixar ele nascer em você, cara, sem meias palavras, você está matando ele dentro de você. Você não está permitindo ele acessar os lugares. Se você tem um dom, um talento e continua sentado na sua cadeira e não dá conta de falar assim, eu vou fazer por ele, eu vou fazer para ele, eu vou fazer para a glória dele, você não está nutrindo ele com o seu cordão umbilical. É simples de entender que tem alguém que está sendo gerado dentro de nós e que precisa ser nutrido, que precisa ser alimentado. Qual a mãe, irmãos, vai ficar grávida? Estava olhando para a Narla esses dias e o Caio. Falei, eita Caio, dessa fase aí eu passei um dia desse. Né? Mas eu ficava preocupado, cara, o que é que esse menino está comendo na barriga da mãe dele? Sara vai comer, pelo amor de Deus. Porque eu estava preocupado do meu filho estar sendo nutrido. E agora eu vou te perguntar, esse Jesus que está dentro de você, como é que você está nutrindo ele todos os dias? A nutrição não é para quem é somente intenso. Talvez pode até ser, mas é para quem é constante. E bem constante. Porque se você não nutrir todos os dias, talvez sua mentalidade vai talvez te levar para outros lugares. Sua distração também. Vamos a mais um ponto importante. Deixa eu avançar um pouquinho. Gálatas 5,13. Não dou conta de sair desse livro esses dias. 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião ao quê? Vocês estão lendo aí? Gálatas 5,13. A carne, mas servi-vos uns aos outros pelo quê? Pelo amor. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, quando você serve, você está de alguma maneira nutrindo o corpo de Cristo. Deus exige de nós uma maturidade. Ele não vai te obrigar. Assim como o meu pai um dia falou assim comigo, Lucas, eu exijo que você tenha respeito pelas pessoas. Ele não estava me obrigando a ter respeito pelas pessoas, mas aquilo precisava entrar na minha mente e eu ter respeito pelo meu próximo, por quem estava próximo de mim. E o Pai quer inserir isso na nossa mente, tirar algumas mentalidades que talvez só a razão e talvez a emoção proporciona, mas vir sobre Romanos 12:2, uma nova mentalidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela transformação do vosso entendimento. É uma metanoia, né? É uma mudança de mentalidade, é uma conversão, não uma conversão de 360 graus, mas de 180, onde eu estou aqui e eu volto para cá, porque 360 graus vai fazer com que eu volte para o mesmo lugar, mas uma mudança de 180 vai me fazer eu mudar dessa direção para essa direção. Eu preciso agora andar em outra direção. E essa direção não exige mais da minha mentalidade, das minhas vontades, algo acima da vontade dele. Não, isso tem que ser deixado de lado. E eu preciso ser aperfeiçoado no serviço. E esse versículo fala muito comigo. Porque quando eu sirvo,
Isso não me faz menor do que ninguém, não me faz maior também. Mas quando eu sirvo, pastor Paulo, eu sinto uma verdade no meu coração e uma tranquilidade, que quando eu estou servindo, eu não tenho tempo mais para olhar para os defeitos da Hélida. Eu só tenho tempo agora para olhar para dentro de mim e tentar falar assim: irmã Hélida, vem cá, deixa eu te ajudar a melhorar nisso aqui. Deixa eu andar contigo, deixa eu andar com Josiane, com os teus filhos, deixa eu andar com vocês. Não deixa mais eu olhar para a pastora Adriana e falar: pastora, você ministra tão bem, mas você tem esse defeito. Não. Quando eu sirvo, isso me remete ao esquecimento do próximo. E parece que o Espírito está colocando um espelho na minha frente, falando assim: cara, olha para dentro de você, tenta melhorar dentro de você e tenta lapidar os outros melhor. Porque pessoas negativistas nós já temos muitas. Pessoas que estão tentando nos puxar para trás, nós já temos muitas. Mas pessoas que vão tentar nos pegar e tentar nos levar para o fogo, os famosos ferreiros, temos poucos. Mas esse processo é doloroso ir para o fogo, viu? Então, tanto que o ferro é rígido, duro, mas ele se amolda, porque o fogo consegue mudar o formato dele. Então precisamos acessar esse lugar também. Quem está comigo, amém? Estão entendendo alguma coisa? Aleluia. Um dia eu estava com um irmão e ele falou assim para outra pessoa: só aquele cara tem capacidade de assumir isso na igreja. E eu fiquei olhando, eu falei assim: não, Deus, tira a carne dele. Tira a carne dele, Deus. Porque quem diria que Paulo, irmãos, que era um assassino, seria o maior missionário da história depois de Jesus? Mas homem na terra, quem diria? Quem falaria que ele seria esse cara? Quem disse que Davi, um pequeno, conseguiria enfrentar um gigante? Quem? Então deixa eu falar uma coisa para você. No reino, primeira coisa, ninguém é insubstituível. Se Hudson Taylor morreu, mas viveu a vida toda lá na China pregando o evangelho que até hoje o governo chinês, o sistema comunista está tentando travar de todo jeito a Bíblia nas escolas, porque alguém simples foi usado por esse reino e para esse reino, e ele não parou, porque Deus só trabalha com pessoas disponíveis, e ele se disponibilizou a fazer isso. Não importa quem vai falar de mim, eu vou levar o evangelho à China. E o Hudson Taylor saiu dos Estados Unidos, orou a vida toda, quase parte da sua vida, na China, evangelizando, discipulando, levando a palavra a outras pessoas, a outros povos que passavam por um regime totalmente fechado para o evangelho. E até hoje ele faz um estrago, o legado dele faz um estrago no inferno, porque nenhum sistema comunista consegue parar alguém que se levanta, irmãos. Nenhum sistema corrupto consegue parar alguém que queira se levantar. Mas Lucas, como assim? Alguém que queira se levantar, que esteja disponível para a obra dele, cara. Seja através da profissão. Esses dias convivendo com esses missionários aqui. Cara, foi tão bom conhecer o Samuel. Aquele cara que apareceu chacoalhando um negócio que foi engraçado. Mas aquele cara, ele vai para cima. Ele vai para cima, ele não toma conhecimento. Deus chamou ele para ele vai para cima.
Ele entrou nas festas raves lá e tinha uma pessoa que falou: eu não quero mais usar drogas, agora eu quero acessar Jesus, porque Deus levantou um cara lá na Alemanha, para vir numa festa rave no Brasil, ganhar aquela pessoa para Jesus, porque eu não dou conta de entrar na festa rave, não é minha praia. Mas Deus acessou aquele cara e falou: Samuel vai, Samuel vai. Se você for tentar acompanhar o ritmo do Samuel, você tá bonito na foto, porque ele cai para dentro, pastor. Ele nada de braçada. Ele não alisa. Por quê? Porque o cara tem aquilo no coração. Deus explora isso no coração dele, porque ele rasgou o coração dele e falou: Senhor, pode vir morar aqui. Aí as músicas começam a fazer sentido, né? Pode morar aqui. Ele rasgou, ele falou: pode vir, que eu vou. Pode vir que eu vou acessar os lugares. Sabe, Deus está nos chamando para o lugar. Vou pegar uma frase que sintetizou para mim de todo o coração. Uma palavra quer dizer: permanecer. Deus está nos levando para esse lugar de nós permanecermos nisso aqui, ó. A Bíblia, na palavra, na oração. O intenso, ele ora algum dia na semana por 4 horas. O constante, ele ora 10, 15 minutos todos os dias, mas ora. Aí o intenso fala assim: não, cara, hoje eu estou pegando fogo, 4 horas, mas no outro dia ele já esqueceu quase tudo, porque foi uma intensidade, as emoções dele talvez roubou ali a cena do Espírito na vida dele. Não que você não tenha que ser intenso, você vai precisar ser intenso algumas vezes na sua vida, mas seja constante. Seja constante. O intenso, ele lê 30 capítulos da Bíblia em um só dia. Li todo, foi top, eu li. Aí ele passa 29 dias sem ler, porque ele acha que equilibrou. Não, eu li 30, serve para cada dia, ok? Errado. Constante ele lê, talvez seja um versículo por dia. Mas ele lê, ele ouve, ele guarda, né, na mente e no coração, ele pratica, e a vida dele vai sendo mudada. Constantemente. Dia após dia. Degrau após degrau. Tem como, Gil, se eu chegar e vou falar assim: já vou ser empresário direto? Não. Precisa passar por algumas fogueiras, né, Gilson? Fogo aqui, Deus vai ajustando aqui, outra colar. Deus vai vendo o coração, vai vendo se tem coragem de meter a mão no bolso mesmo, ver se esse dinheiro vai ser para transbordo na vida dos outros, ou vai ser só para a minha vida, vai ser só para o meu luxo, vai ser só para os meus status, né? Minhas selfies. Beleza, e o outro? E o outro? E as crianças lá do projeto Casa de Davi? Ok, temos 3 pessoas trabalhando lá, ótimo, glória a Deus. Mas eu estou sentindo a necessidade, Nádia, de parar um pouquinho no meu dia e passar lá e triscar a mão na cabeça de alguma criança e orar por ela e depois voltar para o meu trabalho de novo. Deus está me incomodando com isso. Lucas, isso é tão pouco, cara. Ok, é a forma que Deus fala comigo. O maratonista, pastor Ricardo ontem falou sobre maratonista, enquanto ele falava ali eu escrevia algumas coisas. Ele treina todos os dias, ele dorme bem, ele tem que correr todos os dias, ele se alimenta bem. Por quê? Porque o metabolismo dele tem que aguentar uma distância muito grande. O velocista não, ele fala: não, eu vou ser intenso, eu vou dar uma largada 20 segundos, o Bolt, né? Vai ganhar e vou ganhar a medalha.
Só que ele não corre todos os dias, porque a musculatura dele não aguenta ele correr todos os dias. Ele tem que dar um descanso. Já o maratonista não, ele não tem aquele pernona igual o Bolt, não é tão musculoso, é mais magrinho, né? Mas todos os dias ele está correndo, porque ele sabe que passo a passo que ele vai dando, ele vai chegando próximo à coroa. Cada passo que ele vai dando, ele está chegando mais próximo da coroa, porque a coroa não é quem chega primeiro. Lembra da corridinha? Mas a coroa é para quem chega. Não é sobre quem chega primeiro, mas é sobre quem consegue terminar. A lua tem o seu brilho constante ou intenso? Constante. Porque senão ela não consegue continuar com o brilho iluminando a noite. O crescimento de uma planta é constante. É só você olhar para a natureza. Ah, beleza, eu vou colocar agrotóxico aqui nessa planta, ela vai crescer muito. Ou eu vou colocar aqui alguns remédios nesse frango, vou deixar a luz ligada a noite toda para ele passar a noite toda comendo ração, para ele engordar rápido, para a gente abater ele. Cara, ok, inchou. Ele não cresceu, ele inchou. A planta, ela inchou, ela não cresceu. E quem vai comer daquele ali, possivelmente vai ter algum problema de saúde, porque está comendo alguma coisa que foi inchada o tempo todo, né? 1 Coríntios 15, 58. Estou caminhando para o final. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. A palavra aí é constante. Sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. De novo, Paulo está falando para a igreja, agora é de Corinto, né? Deixa eu só falar aqui para finalizar para você. Uma mulher, quando ela vai passar para o processo da gravidez, onde os seus órgãos são afastados, ela precisa ter na mentalidade dela que o corpo dela vai estar pronto para isso. Quando minha esposa estava grávida, eu perguntei para o médico por que ela está sentindo tantas dores. Ele falou porque os órgãos dela estão sendo afastados para a criança crescer. E ele vai crescendo e vai empurrando a coluna, vai empurrando. E quando a Sara estava com 6 meses de grávida, que estava grávida do Felipe, ela não conseguia mais dormir deitada. Ela estava sentada, irmã Ludmila, só sentada. Eu falei, pô, eu vou dormir. Minha filha, não foi eu que fiz com esse menino, eu vou dormir contigo desse jeito, até tu ganhar. E fiquei 3 meses com a minha esposa, permanecendo naquilo, carregando aquilo, porque a gente tinha um prêmio para ganhar. Qual era o prêmio? O nascimento do meu filho. Nós tínhamos esse prêmio. Então nós precisamos sentir algumas dores. Talvez Deus vai empurrar algumas coisas dentro de você. Talvez Ele vai colocar teu coração no outro lugar, um pouquinho, tua coluna para outro lugar. Ele vai mexer com você, porque Ele quer gerar algo dentro de você, algo dentro de mim. Dessa forma, você permanece. Essa é a palavra, que Jesus seja gerado em nós, que Ele precisa ser gerado em nós, que nós precisamos permanecer para que Ele seja gerado em nós. Amém? Quero só orar, finalizando essa palavra. Deus, eu quero ser bem específico com o Senhor nesta manhã. Eu só te peço que possamos permanecer no local que o Senhor quer que nós estejamos. A outra coisa, Deus, que eu quero ser bem específico, eu te peço que todos nós, dessa casa, todos nós, sejamos firmes e constantes no trabalho do Senhor, sabendo que o trabalho que nós estamos fazendo aqui não é vão, porque o Senhor conhece o nosso coração. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, por essa oportunidade. Nos guarda, continua abrindo o nosso coração, a nossa mente, para aprendermos mais do Senhor, no nome de Jesus. Amém.